Lucas nasceu no dia 19 de março do ano passado. Naquele fim de semana que ele nasceu, tudo mudou, assim. Muito medo do que poderia vir. A gente que imaginava que em uma semana tudo ia se resolver. Tive momentos de muito medo de contrair o Covid durante a gestação. Esse ano que passou foi o pior ano da minha vida. E a gente vê muita gente num descaso total. Isso dá uma sensação de potência enorme, cara. É muito ruim. As minhas emoções oscilaram durante todo esse período e ainda oscilam. Mas eu ainda sinto gratidão por poder estar aqui com saúde, com força e poder cuidar de quem mais precisa de nós. A questão do sofrimento, ela é inerente ao ser humano. Numa situação dessa de pandemia, ela acaba sendo muito mais potencial, mas o processo de autoconhecimento, de autopercepção, ele é fundamental. A necessidade da gente falar mais com as pessoas, de trazer o próprio assunto das emoções como um assunto mesmo a ser tratado. A gente precisa falar sobre elas. E ao falar sobre elas, a gente elabora uma nova estrutura de comportamento social. Em menos de um mês, eu perdi a minha avó materna. Ela teve um derrame aos 91 anos de idade. E logo em seguida, o meu pai faleceu por Covid, depois de 18 dias internado na UTI. E essas perdas me fizeram entrar num processo de luto muito intenso, que eu continuo até hoje. Eu sinto ainda muita dor, muita tristeza, muita saudade. Mas para mim o pior disso é que, além de sentir isso que já é esperado no caso de morte, eu ainda sinto muita raiva e muita revolta, porque perder alguém por Covid num país como o Brasil, que não fez quase nada para minimizar o caos que já estava sendo anunciado, é muito revoltante, dá muita angústia. E nem todo mundo está sendo cuidadoso. E isso me gera muita angústia e faz com que eu viva com esse medo todo dia. Esse medo de perder alguém de novo, de que isso possa acontecer de novo com a nossa família. O que eu mais vejo na minha rotina, principalmente, é que muitos profissionais estão cansados, muitos profissionais estão no seu limite de exaustão. Eu perdi a conta de quantos profissionais eu já ouvi sair chorando de um plantão por não conseguir, ou conseguir deve ser melhor, mas parecer que não foi o suficiente. Numa UTI Covid, que antes ver 5 pacientes de 20 entubados era muito, hoje a gente vê 18, 19 pacientes entubados de 20. Esses dias vi uma UTI inteira toda entubada, então pacientes graves, instáveis, que saturam muito rápido e ficam ruins muito rápido. Uma hora estão bem, outra hora já não pode se dizer o mesmo. Eu tenho alegria, orgulho em ser profissional da saúde, em ver o reconhecimento dos profissionais de saúde, mas ao mesmo tempo tem tanta gente que ainda não acredita na vacina, que não acredita no distanciamento social, malemar acredita que existe um vírus, e isso deixa a gente irritado e decepcionado. Combater a desinformação durante todo esse período foi muito cansativo, mas ao mesmo tempo gratificante. A cada um que procurava orientação e confiava no que era dito, isso enchia a gente de orgulho. São bares lotados, baladas lotadas, vizinhos dando festa, sabe? Durante toda a pandemia, como se não tivesse acontecendo nada. Eu internei em trabalho de parto e eu lembro que no dia seguinte eu tive alta precoce e naquele fim de semana foi indicada a quarentena aqui. E aí surgiram vários sentimentos, né, de medo, dúvidas, angústias, quebra de expectativas, porque nós tínhamos planejado que a minha mãe viria para cá para
nos ajudar, né, com os cuidados, principalmente com o meu outro filho, que na época tinha 2 anos, e aí conversando em família nós achamos melhor não. A solidão que a gente fala, mesmo estando acompanhado, tu acaba tendo uma solidão, porque a vida em família é a vida em família, a vida do trabalho, a vida com os colegas é uma coisa bem diferente. A falta do abraço, da gente chegar no campus e abraçar um, abraçar o outro, conversar com um, conversar o outro. E sempre o abraço é uma coisa que transforma, que faz com que tu veja que você não é nada sem ter o outro. Eu não sou daqui, do Oeste, eu sou do litoral, eu sou de Florianópolis, né? Todos os meus parentes são de Florianópolis, meus amigos longa data são de Florianópolis. Eu tive sorte durante a pandemia, que conheci uma pessoa, né? Uma mulher incrível. A gente fez um ano de 8 de março, então ela foi meu porto seguro mesmo, né? Me manteve consciente, porque eu imagino que se a gente não tivesse conhecido, eu pudesse estar com uma condição muito ruim agora, né? Talvez não tivesse força para passar essa pandemia da maneira que eu passei. Eu sou muito grato a tudo isso. Tive momentos de muita alegria com a minha gestação, com a chegada da nossa filha. Também tive momentos de tristeza e de frustração por não poder estar compartilhando com meus amigos e com boa parte dos meus familiares esse momento tão especial de uma forma presencial. Também tive momentos de muita gratidão por ter dado tudo certo na nossa gestação, por ter ocorrido tudo bem no parto e por estarmos bem. Essa gratidão, ela permanece. É uma grande mistura de sensações muito estranhas, né? De percepções que vão mudando ao longo do tempo, de planos que estão tendo que ser refeitos ou abandonados, porque alguns sintomas, algumas reações são muito normais, mas elas ao longo do tempo elas podem se cronificar e de um sofrimento virar realmente um adoecimento. Então o olhar precisa estar muito atento nesse sentido, da persistência, né? O quanto que aquele sentimento me acompanha, o quanto que aquela dor, aquele incômodo, ele me acompanha, e se eu consigo estar, de alguma forma, mesclando, né? Porque sentir-se mal e sentir-se triste faz parte dessa fase que a gente está vivendo, né? A angústia, a própria preocupação, a própria ansiedade, né? Que é um dos grandes motivadores das pessoas nos procurarem. Existe um limite, que não tem, claro, uma receita de bolo, né? A gente não pode dizer, até aqui é o limite, mas a pessoa conseguir perceber se aquilo está passando da conta, no sentido assim, está persistente, outros sintomas estão aparecendo, como que está a questão da qualidade do sono, da persistência dos pensamentos. Hoje a gente vê que há uma necessidade dessa comunicação existir de forma mais efetiva. Olha, eu preciso falar sobre medo. Eu preciso falar sobre ansiedade. Isso não fica só no discurso, na narrativa. Isso engendra novos comportamentos. Então, por isso que dá a impressão que a gente está falando de algo muito intangível, mas não, nós estamos falando de coisas que são concretas. A sensação de partilha, ela é fundamental. Quando a gente decide buscar ajuda, essa decisão, ela inclusive já faz parte do processo psicoterápico e do processo de, vamos dizer assim, de cura, né? É um processo que muitas vezes é doído, mas ele é absolutamente necessário em alguns casos. Então, essa entrar em contato com a dor é também uma parte importante do processo de autoconhecimento e de autocuidado.